Olá, galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do Colégio Padre Viana. Essa aula é destinada aos alunos do primeiro ano A e B do ensino médio. E chegamos aqui ao último assunto, certo? Assunto de conclusão do primeiro bimestre, que é aquele assunto que ficou complementar. É importante salientar que na parte de Biologia 2 a gente trabalhou todo o nosso conteúdo, que são aqueles transportes através da membrana. E ficou essa pequena parte dos componentes orgânicos, composição orgânica dos seres vivos, a parte de biologia 1, que a gente vai dar continuidade aqui em uma biologia por completo. Então é o seguinte, pessoal, a gente viu que a composição dos seres vivos é uma composição inorgânica e uma composição orgânica. De uma forma bem resumida, o que seria a composição inorgânica? São aqueles compostos no qual você não vai encontrar carbono, beleza? A gente se baseia no elemento químico carbono. Quais são esses compostos orgânicos? São aqueles que você vai encontrar o carbono. Em especial, a gente tem que falar de quem? Já falamos, no caso, nas aulas anteriores com o professor Henrique, de compostos inorgânicos, que é o que? Água e sais minerais. E, dando continuidade, falando dos compostos orgânicos, que são o quê? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Beleza? Hoje, especificamente hoje, a gente vai falar sobre proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Bem facilzinho, certo? Quer aprender? Vem aqui comigo. Vamos lá. A princípio, quando a gente fala em proteínas, o que é que já vem logo na cabeça da gente, certo? Quando se fala em proteína, em se tratando de animais, já vem o que na cabeça? Que é o composto mais abundante dos seres vivos, no caso dos animais, beleza? É o composto mais abundante. Aí você vai dizer, professor, até nos vegetais? Não, nos vegetais o composto mais abundante seria o quê? O carboidrato, a glicose em si, o açúcar. Por quê? Lógico, meu garoto, porque ele fabrica a glicose. Então, se ele tem uma fábrica dentro dele, logicamente ele vai ter muito mais isso do que os outros compostos, como lipídio, como proteína, enfim, entendeu? Com relação à questão dos animais, a proteína em si, certo? É o composto mais abundante. Por quê? Porque tem inúmeras funções, ok? Então vamos lá, o que seria uma proteína? Uma proteína, pessoal, nada mais é do que uma macromolécula, certo? Então tu vai imaginar um vagão, um trem, certo? E esse trem com vários vagões. Então, esse trem é como se fosse uma proteína. E esses vagõezinhos da proteína nada mais é do que aquilo que forma a proteína. E o que é que forma a proteína? São os aminoácidos. Beleza? Então, os aminoácidos vão formar as proteínas. Tranquilo. E o que é um aminoácido, Carlinhos? Como é que é formado um aminoácido? Como é que eu vou diferenciar um aminoácido de outro? Como é que eu vou diferenciar uma proteína de outra? Simples. Os aminoácidos, você pode encontrar 20 tipos de aminoácidos na natureza, certo? No caso de nós, no caso dos animais, dos seres humanos, a gente produz, o nosso corpo produz através de dieta rica em alimentação, enfim, nosso corpo produz 11 tipos de aminoácidos que são chamados aminoácidos naturais, enquanto que 9 são os faltantes, são os aminoácidos conhecidos como aminoácidos essenciais, que são aqueles que você utiliza todo santo dia na alimentação. Ah, tem alguma coisa a ver com feijão com arroz? Tem absolutamente tudo. Por que é que você não se acorda de manhã como uma lasanha, no outro dia você come uma empada, no outro dia você come uma feijoada, enfim, porque arroz e feijão todo dia é o que a gente necessita para suprir a nossa necessidade básica dos aminoácidos que estão faltando no nosso organismo. Beleza? Então vamos aqui, ó. Os aminoácidos vão formar as proteínas. Quando eu falo de proteína, eu estou falando do metabolismo e construção. Beleza? Então, quem são esses aminoácidos? São 20 tipos. Carne, eu vou ter que decorar. Ó, isso aqui é um, ó, alanina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Eu vou ter que decorar tudo em... Não, galerinha, não. Eu quero que tu entenda que existem 11 que o nosso corpo produz, no caso dos seres humanos, e 9 que não produz. Isso varia de espécie para espécie. Por exemplo, uma determinada espécie, ela pode produzir naturalmente um tipo de aminoácido, enquanto nós não produzimos. Enquanto que a gente pode produzir um aminoácido e outra espécie também não, entendeu? Então, varia de espécie para espécie. Então, como é que é formado um aminoácido?
O aminoácido, pessoal, ele é formado aqui, ó, o próprio nome já está dizendo aqui, ó, aminoácido, porque ele é formado por um grupamento amina, certo? Tá aqui, ó, o grupamento amina, de caráter básico, e ele é formado por um grupamento carboxila de caráter ácido. Por isso que diz aminoácido. E esse aqui, ó, H3C, vai existir em todo tipo de aminoácido? Não, vai existir esse H aqui, só que essa parte aqui é variável. Então, é justamente isso que a gente chama de radical, que muda e, consequentemente, vai mudar o tipo de aminoácido. Por exemplo, se tiver outra coisa que não seja H3C e tiver essa outra complementação, vai ser um tipo de aminoácido. Beleza? Então, amino, porque tem um grupamento amina, e um grupamento carboxílico de caráter ácido, por isso que é aminoácido. Então, os aminoácidos vão formar as proteínas. Então, é justamente um conjunto de ligações entre esses aminoácidos que você vai ter várias proteínas. Carlinhos, se eu só tenho 20 aminoácidos, então só vou ter 20 proteínas. Não, é o arranjo específico dessas moléculas, desses aminoácidos, que vão dizer qual tipo de proteína, entendeu? Uma das coisas que eu quero que você pegue aqui é que essa formação de proteínas, ou seja, a junção dos aminoácidos, observa aqui, ó, OHH, nada mais é do que H2O. Então, essa junção dos aminoácidos é uma síntese por desidratação. Por quê? Porque você vai formar uma molécula de água. Olha aqui, tá vendo? Formou-se uma molécula de água. Tranquilo? Quantos arranjos e quantas combinações são possíveis com 20 tipos diferentes de aminoácidos? Várias, milhares de combinações. Por quê? Te explico já. Vamos aqui, andando. Eu disse a você que você tem 20 tipos de aminoácidos, certo? E esses 20 tipos de aminoácidos você pode ter milhares de proteínas diferentes. Por exemplo, observa na tua cabeça aqui, ó, tu pensa que cada bichinho desse aqui, cada forma dessa daqui é um tipo de aminoácido. Por exemplo, aqui é um aminoácido que é igual a esse, isso aqui é uma proteína A e aqui é uma proteína B. Então, esse aminoácido aqui vai ser igual a esse. Esse aminoácido aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Entendeu? Só para tu entender. Opa, desculpa, isso aqui não é. Isso aqui é para cima, que é para baixo. Entendeu? Então, só para tu analisar. Ah, Carlinhos, mas eu estou vendo aqui que a proteína A ela tem os compostos, os aminoácidos, e a proteína B ela também vai ter os mesmos compostos, os mesmos aminoácidos. Também, perfeito. Show de bola. Belíssima observação. Porém, essa proteína A, ela vai ser diferente da proteína B. Por quê, pessoal? Porque se você tiver 100 aminoácidos em uma sequência e você retirar um aminoácido só e colocar outro, aquela proteína já não vai ser mais a mesma. Entendeu? Então, o arranjo desses aminoácidos, se você tirar ou trocar, certo? Esses arranjos, você automaticamente vai ter o quê? Duas proteínas diferentes. Pessoal, a cor do teu cabelo, o tamanho do teu pé, o tamanho do teu nariz, alguns têm venta, né? Então, tu observa que é o quê? Que é uma característica que foi materializada. Como assim, Carlinhos? Simples. Tu tem o DNA, que são os ácidos nucleicos, certo? Ele está lá no núcleo e ele dá a informação para produzir alguma coisa. Então, quem é que produz? São as proteínas. A proteína é quem lhe dá a característica. Por exemplo, seu cabelo é lisinho por conta da proteína. Que veio de onde? Que foi formada pela ordem do DNA. O DNA mandou, só para fazer isso, pá. Aí o RNA foi lá, teve aquele processo e tudo mais, e a proteína foi lá e materializou a característica. Beleza? Então aqui observe que essa proteína é diferente dessa. Por quê? Apesar de ter os mesmos aminoácidos, você observa que essas proteínas aqui possuem sequências diferentes de aminoácidos. Então, consequentemente, as proteínas serão diferentes. Se serão diferentes, vão ter funções diferentes. Ok? Quais as funções das proteínas, pessoal? Ela tem inúmeras funções. No caso dos seres vivos aqui dos animais, ela tem, por conta dessas inúmeras funções, é que ela é um composto muito abundante. Por exemplo, tem função plástica e estrutural. Estrutural por quê, Carlinhos? Vai compor a nossa pele, certo? Vai compor a nossa pele. Por exemplo, a melanina, certo? É uma, é uma proteína que tipo dá coloração à pele, entendeu? Quanto maior a quantidade de melanina, mais escuro será a pele. Por exemplo, função
E energética, por que energética? Em um momento de privação alimentar, tu tá lá se exercitando, teu corpo vai consumir os carboidratos. Depois dos carboidratos, ele vai atrás dos lipídios, que são as gorduras. Depois das gorduras, ele vem atrás de quem? Ele vem atrás de quem? Das proteínas. Então, é uma fonte energética. Beleza? Fonte hormonal. Então, eles têm essa função hormonal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem nunca ouviu falar da insulina e glucagon. São dois hormônios produzidos pelo pâncreas que têm essa função de controlar a quantidade de glicose no sangue, entendeu? Tem função hormonal, função essencial, que é a função de defesa, porque essa função de defesa são as proteínas, certo? Que vão combater qualquer patógeno, qualquer coisa que entrar no qualquer micro-organismo causador de doença no teu corpo, entendeu? Já ouvi falar nos anticorpos? São proteínas. E função enzimática, pessoal. Quando eu digo a você que essa função aqui é a mais importante, não fique pensando que não é. Por quê? Porque as enzimas são espécies de atalhos energéticos, certo? São atalhos energéticos que vão estar presentes em todas as reações químicas do seu organismo, ou seja, no seu metabolismo. Então, sem as enzimas, camarada, a gente não estaria aqui. Perfeito. Vamos lá, continuando. Tem função também de transporte, certo? Algumas proteínas elas são transportadoras no sangue e por aí vai. O que são enzimas, pessoal? São catalisadores biológicos, certo? Ou seja, elas aumentam a velocidade das reações. É como se fossem atalhos energéticos. E é importante salientar que uma enzima ela se liga ao substrato. Por exemplo, está aqui, ó, a enzima sacarase, certo? Ela vai se ligar ao substrato aqui, ó, e vai acontecer esse processo, entendeu? De quebra. Então, quando acontece a quebra, olha aqui a enzima sacarase. É importante salientar que ele tem essa terminaçãozinha ase. Por exemplo, se é sacarose, vai ser sacarase. Se eu vou quebrar a maltose, vai ser a maltase, entendeu? Sempre tem essa terminaçãozinha aí, geralmente. Observe que eu comecei com essa enzima aqui e lá no final eu terminei com essa enzima. Ou seja, a mesma enzima. Então é importante salientar que as enzimas elas saem das reações totalmente inalteradas. É como se fosse assim, preste atenção. Tu vai chegar na tua casa, tu vai pegar a chave da casa do teu colega, tu não vai conseguir abrir a tua casa, porque não é a chave da tua casa. Do mesmo jeito são as enzimas. As enzimas elas são específicas, através de regiõezinhas que a gente chama de sítios ativos aqui, ó, certo? Então tá aí, ó, mostrando como acontece o processo. De que modo as enzimas contribuem para o bom funcionamento do celular? Como eu falei para vocês, né, alterando, aumentando a velocidade das reações. Então, por exemplo, de uma maneira bem prática para tu entender, isso aqui vai ser uma reação que vai acontecer no teu organismo, que vai chegar nesse ponto final aqui. Qualquer coisa que vai ser quebrada, que vai ser destruída, que vai ser sintetizada, enfim. Se não tiver enzima, vai acontecer normalmente, entre aspas. Por quê? Porque vai gastar mais energia e o tempo vai demorar. Entendeu? Se tiver a enzima, é diferente. Vai gastar menos tempo e vai ser o quê? Gastar menos energia. Então, essa é a função das enzimas. É importante salientar, pessoal, que toda enzima é uma proteína. Mas nem toda proteína vai ser uma enzima. Ok? Por quê? Porque tem proteína que vai ter função estrutural, de composição, por exemplo, a queratina se encontra na pele, certo? Ela não vai ser uma enzima, ela vai ter a função estrutural. Já vai ter uma espécie de uma amilase salivar, que você encontra na boca. Lá você tem o quê? Uma proteína com função enzimática. Então, aquela proteína é uma enzima, entendeu? Algumas coisas que interferem na ação enzimática, pessoal. Preste atenção numa coisa. As proteínas, elas vão funcionar, ela tem como se fosse essa conformação. Vou dar só esse exemplo para vocês, ó, para não aprofundar muito. Ela tem essa conformação, é uma proteína normal. Os dois fatores que afetam diretamente a produtividade da enzima, a atuação enzimática, é a temperatura e o pH, a quantidade de hidrogênio. Beleza? Então aqui é o seguinte, se acontecer de aumentar, oscilar a temperatura ou pH, essa proteína ela se desfaz, então essa conformação original deixa de ser assim e passa a ser assim. Quando ela se transforma aqui, ó, desse jeito,
saiu da sua conformação inicial, a gente diz que essa proteína está desnaturada. Então, muito cuidado, é muito comum você pegar nas questões desnaturação das proteínas. O que seria desnaturação das proteínas? Seria uma situação na qual a proteína deixou de ter a sua função, entendeu? Então, tá aqui, ó. Por exemplo, vamos lá mais para frente, aqui a importância do pH, a influência do pH. Quando tu tá dando a chapinha no teu cabelo, tu lá, né, o cabelinho bem, certo? Bem cacheadinho, né, gente? Cabelinho bem cacheadinho, aí tu tá dando a chapinha, o que é que acontece? A temperatura está desnaturando, certo? Aquelas proteínas. E quando ela desnatura a proteína, a queratina, por exemplo, o que é que está acontecendo? Ela está saindo dessa conformação para essa conformação. Tranquilo? Então, são os fatores que influenciam diretamente na ação enzimática. É a quantidade de pH, nem pode ser mais nem menos, e a temperatura. Por que a febre pode alterar as atividades das células? Pessoal, porque nós temos proteínas no nosso corpo e esse composto é o composto mais abundante. Por exemplo, a gente tem febre. A nossa temperatura, o nosso corpo é tão fantástico em certas condições que ele aumenta a temperatura. Para que ele aumenta a temperatura? Justamente para poder matar aqueles patógenos, aquele micro-organismo que está causando a doença em você. A virose, a bacteriose, enfim, protozoose, ok? Então, você está tendo alguma infecção, seu corpo vai e, como resposta, aumenta a temperatura para poder matar as enzimas de quem? Do micro-organismo. Mas você tem que entender que você também tem enzimas. E tem muita enzima no seu corpo, por isso que você tem que controlar a febre. Porque é uma reação que acontece no corpo que mata as enzimas, aliás, não é matar, entre aspas, né? Causa uma desnaturação das enzimas, que vai causar uma desnaturação da gente também, por isso que a gente tem que ter cuidado, entendeu? Como eu falei para vocês, a questão da temperatura. Por exemplo, tá aqui, ó, uma enzima, certo? Que ela pode ter um chamado pH ótimo e uma temperatura ótima. Vou dar um exemplo. As nossas enzimas do nosso corpo, elas têm em torno de quê? Elas funcionam numa temperatura ótima em torno de quê? De ponto de atuação ótima em torno de 36, 37 graus, porque é a nossa temperatura interna, entendeu? Se aumentar demais a temperatura ou diminuir demais internamente, não é fora no ambiente, que a gente consegue controlar a nossa temperatura. Mas se a gente diminuir demais a temperatura, uma hipertermia ou hipotermia, o que é que pode acontecer? Essas enzimas elas se desnaturam e o organismo pode entrar em falência. Tranquilo? Então, os dois fatores que interferem diretamente na atividade enzimática é o pH e a temperatura. Então, tá aqui, ó, só para mostrar para vocês que as enzimas elas diferem de acordo com o quê? Com as espécies. Por exemplo, tem uma enzima aqui, ó, chamada pepsina, que ela vai atuar em um pH de 2, é lá no estômago, que é bem ácido. Beleza? Aí você tem o que aqui, ó? Aí você tem essa enzima aqui, que é a tripsina, que ela já vai atuar num pH de 9. Observem que são enzimas presentes no nosso corpo que têm a mesma temperatura ótima, que é em torno de 37 graus, mas o que varia vai ser o pH, certo? Ó, o pH delas aqui. Então, quando você desce esse pH, à medida que você vai descendo, observa aqui essa linha, ó, ela vai perdendo a atividade, ela vai se tornando inativa. Então, esses são os fatores que influenciam. Isso é muito importante, isso cai muito, viu, nas questões. Mais um composto orgânico nada mais é do que as vitaminas. O que são as vitaminas? A gente não vai se aprofundar bastante, porque a gente não vai fazer um curso de nutrição, né? Mas assim, de uma maneira geral, Carlinhos, como é que são as proteínas? As proteínas elas podem ser classificadas em dois tipos, em lipossolúveis e em hidrossolúveis, ok? As proteínas é o seguinte, as vitaminas elas são o seguinte, elas não são energéticas, elas são reguladores de reações químicas do metabolismo. Da mesma forma que você tem lá nos sais minerais, você tem aqui as vitaminas. Só que os sais minerais, também reguladores, eles são inorgânicos. As vitaminas, elas são orgânicas. Presta atenção como é simples. As vitaminas, elas são classificadas em dois tipos. Lipo, de lipídio. Por quê? Porque são solúveis em lipídios. Se elas são solúveis em lipídios, elas vão passar mais tempo no nosso corpo. Porque ela vai se dissolver aonde? Na gordura. As hidrossolúveis, elas são solúveis na água. Então, ela vai passar menos tempo no nosso organismo. Ou seja, o excesso vai ser facilmente eliminado na urina. Quem são essas vitaminas lipossolúveis? É só tu entender. Ó. DECA, que são vitamina A,
D-E-K, ou seja, DECA, D-E-K-A. São as vitaminas lipossolúveis. As demais, Carlinhos, aí você tem as vitaminas do complexo B e a vitamina C, que é muito importante, que cai muito. Beleza? Então vamos aqui para cada uma delas. A vitamina A, ela é chamada de retinol. Retinol, pessoal, vem de quê? Vem de retina. Então, quais são as funções? Ela é responsável pela saúde da visão. Entendeu? Se, por exemplo, tiver pouca quantidade de vitamina no seu corpo, você vai ter uma certa hipovitaminose. Nesse caso da vitamina A, vai ser uma causada hipovitaminose pela vitamina A. Então, o que é que você pode acontecer se você não tiver muito retinol, muita vitamina A? Você vai ter uma pele áspera e seca, facilidade para ter infecções e, consequentemente, se ela atua na saúde da visão, você não vai ter uma visão sadia. Você vai ter xeroftalmia, cegueira noturna. Onde é que você vai encontrar? No tomate, certo? Aqueles que são alaranjados, na realidade, cenoura, mamão, batata doce, gema do ovo, laticínios, carne. Ai, carne, eu tenho que decorar isso tudo. Não, pessoal. Tu pega o principal, o mais importante. Entendeu? Vitamina D, que é a chamada calciferol. Ai, a gente falou muito disso aí, que tinha que sair pela manhã para poder pegar uns minutinhos de sol por conta do coronavírus, não sei o quê. Exatamente, entendeu? Então, ó, auxilia na absorção de cálcio e fósforo para os ossos. Calciferol, tá vendo? É conhecido como calciferol, cálcio. Então, se você não tiver uma hipovitaminose causada pela vitamina D, você vai ter raquitismo. O que seria raquitismo? Fraqueza e deformação óssea. Onde é que ela vai ser produzida? No próprio corpo, né, pela ação da luz solar. 5 minutinhos, 10 minutinhos diário, na mão mesmo de sol, o seu corpo já produz a vitamina D. A vitamina E, que é chamada de tocoferol, ela está relacionada à questão da esterilidade, entendeu? Se você tiver uma hipovitaminose, pode ser que você tenha perturbações naquela questão de quê? Da esterilidade. Então, protege contra os radicais livres e a oxidação. Uma hipovitaminose, anemia, lesões musculares e nervosas. As fontes, é que você vai encontrar, principalmente nos vegetais verdes, certo? Ó, o pessoal pode observar que basicamente todas essas vitaminas você vai encontrar na gema do ovo, no fígado, entendeu? Nesse caso aqui, ó, no amendoim, nessas sementes que são oleaginosas. E a vitamina K, que é chamada de quinona, K, certo? Ela está relacionada à questão da coagulação sanguínea. Se você vai ter problema na coagulação sanguínea, hipovitaminose seria o quê? Ó? Retardo, hemorragias e retardo na coagulação sanguínea. Quais são as fontes? Fígado, carne, frutas, hortaliça, chá. Essa vitamina também é sintetizada no intestino por bactérias, exatamente. Ai, meu Deus, eu vou ter que decorar isso tudo. Não, pessoal, não se preocupa não, que com as questões geralmente elas vêm relacionadas sempre a uma característica bem específica. Por exemplo, qual a vitamina que está relacionada à saúde da visão? Opa, visão, vitamina A, retinol, entendeu? E as questões elas são basicamente, pelo menos as nossas, elas são questões de associar, entendeu? Essas são as lipossolúveis. Quem são as vitaminas hidrossolúveis? São aquelas vitaminas que estão solventes, né? Que elas são dissolvidas na água, nosso corpo. Ah, aqui complicou porque tem ó, vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, enfim. São vitaminas do complexo B. Então, de uma maneira bem básica, o que é que tu vai fazer? Todas essas vitaminas elas estão relacionadas às do complexo B, certo? Elas estão relacionadas à questão de metabolismo celular, respiração celular, entendeu? Então, a questão de formação de ATP, produção de ATP, respiração celular, enfim, tudo isso. Lógico que tem algumas que mais caem, né? Pois vocês dão uma olhada aí, ó. Por exemplo, essa vitamina B9, que é o ácido fólico, ela vai atuar na formação do tubo neural durante o desenvolvimento do embrião, principalmente com relação à questão das gestantes, certo? Então tem que ter uma certa disponibilidade de vitamina B9, de ácido fólico, porque senão o camarada pode nascer com anencefalia, que é quando não se fecha o tubo neural aqui, certo? E geralmente eles nascem, estão natimortos, entendeu? E a mais importante, pessoal, é a vitamina C. Essa vitamina C é o ácido ascórbico, certo? Qual seria essa vitamina C? Aquela que você vai encontrar onde? Ah, eu vou tomar redoxon para tomar a vitamina C. Pessoal, não tem necessidade de você tomar o redoxon. Ah, eu quero, eu gosto. Tudo bem, beleza, gaste dinheiro, o problema é seu, o dinheiro é seu.
Mas se você pegar um copinho de suco de limão, de acerola, certo? Desses frutos cítricos, você já vai ter aquilo que é necessário para quê? Para a questão da vitamina C, certo? E uma das coisas que você vai relacionar a questão da vitamina C é uma doença bem conhecida, que é chamada de escorbuto, entendeu? Então, escorbuto é umas inflamações que tem na gengiva, certo? Ela está relacionada à questão de quê? Do sistema imunológico. Então, ela estimula o sistema imunológico. Onde é que você vai encontrar? Logicamente, nos frutos cítricos, como eu falei, certo? E se você não tiver uma certa quantidade de vitamina C, você vai ter uma baixa imunidade. Outra doença também que eu queria falar para vocês relacionada a uma vitamina do complexo B é a beriberi, certo? Que é a questão da inflamação dos nervos. É uma doença muscular também, costuma cair. Ó. A beriberi está relacionada ao quê? Vitamina B1, que é chamada de tiamina. Ok, tem uma olhadazinha bem básica, bem detalhada, que não tem bicho de sete cabeças aqui não. Ácidos nucleicos, pessoal. O que são ácidos nucleicos? Linguagem da vida. Os ácidos nucleicos nada mais são do que DNA e RNA, todo mundo já está cansado de saber. O que é o DNA? É, tanto o DNA como o RNA são as moléculas que estão associadas à questão de quê? De passagem de informações hereditárias dos pais para os filhos, certo? E esses ácidos nucleicos, como eu falei para vocês, eles podem ser DNA e RNA. O DNA, onde é que tu vai encontrar? No núcleo. O RNA vai encontrar tanto no núcleo como no citoplasma. O DNA, para tu entender, é como se fosse o bichão, certo? O top de linha. Ele fica lá no núcleo e ele não sai de lá para nada. Agora, só que ele tem a informação do que você quiser. Aí quem é que vai buscar? Quem vai buscar é quem? É o RNA. Entendeu? Aqui a gente vai ver as diferenças. Ok? Então tá aqui, ó. Da mesma forma que você tem as proteínas formadas por aminoácidos, você tem os ácidos nucleicos, formados por quem? Por moléculas menores. Que esses ácidos nucleicos, eles são formados por nucleotídeos. Voltando àquela questão, é como se fosse o trem com os vagões. Cada vagãozinho daquele vai ser um nucleotídeo. Presta atenção aqui agora. E cada nucleotídeo desse, ele vai ser formado por três subunidades, que eu vou já te falar, certo? Vamos lá. Quem são essas estruturas que formam os nucleotídeos? O nucleotídeo ele é formado por três partes, pessoal. Relembrando, você tem DNA ou RNA, eles são formados por vagõezinhos do trem, que são os nucleotídeos, e os nucleotídeos são formados por três coisinhas. Quais são essas três coisinhas? É formado por uma pentose, que nada mais é do que um açúcar, que no caso do DNA vai ser chamado de desoxirribose, açúcar, e no RNA vai ser chamado de ribose. É formado por um grupo fosfato, que é imutável nesse caso, certo? E por uma base nitrogenada. Aqui, galerinha, aqui é o X da questão. Ó. Base nitrogenada é justamente essa parte aqui que vai mudar, certo? Já ouviu falar em adenina, timina, citosina, guanina, uracila? São bases nitrogenadas. Você já deve ter visto isso no fundamental. São as bases nitrogenadas. Então, a molécula de DNA em si é como se fosse uma escada retorcida. Não tem aquela escada retorcida? Onde? Observa comigo. Aqui tu vai ter o grupo fosfato, que é como se fosse o corrimão da escada, certo? Juntamente com o quê? Com esse açúcar aqui. E a parte do degrau, que é como se fosse onde você pisa, nada mais é do que as bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas? Como eu falei para vocês, adenina, timina, citosina e guanina. No DNA são essas bases nitrogenadas. Voltando aqui para tu entender que existem o quê? Dois tipos de bases nitrogenadas. Quem são esses dois tipos de bases nitrogenadas? Umas bases nitrogenadas que são chamadas de bases púricas. Por que púricas? Porque elas são formadas por uma estrutura chamada de purina. E elas possuem dois anéis nas suas ligações. Entendeu? Então, quem são essas bases púricas? É bem fácil de tu entender. Ó. AG. Porque as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, tu pega sempre a inicial do nome. Então, A vem de quê? De adenina. G vem de quem? De guanina. Então é só tu pegar AG, água. Água o quê? Púrica. Água pura. Opa, tá aí, peguei. Recurso de memorização. A e G são bases nitrogenadas púricas.
E as bases pirimídicas, porque são formados por uma estrutura chamada de pirimidina, são compostos só por um anelzinho só, entendeu? São chamados citosina, uracila e timina. Ai, Carlinhos, não tem nenhum recurso de memorização aqui, não? Tem não, porque tu já teve esse, ó, água pura. Então, o que sobra vai ser pirimídica. Beleza? Continuando aqui, pessoal. Vamos lá. É importante salientar, pessoal, que A só se liga com T e C só se liga com G. Eu estou falando aqui do DNA, porque o DNA é uma fita dupla, entendeu? O RNA vai ser uma fita única, certo? Pega teu material, dá uma estudada, dá uma lida, resolve as questões. Sem resolução de questão, não vai para canto nenhum, entendeu? Então, assim, ó, a adenina se liga com a timina e a citosina, aqui, ó, se liga com a guanina. A adenina se liga com a timina através de pontos de hidrogênio, são duas pontes de hidrogênio. E a citosina se liga com a guanina através de três pontos de hidrogênio. Ok? É aqui onde você vai ter as informações para a síntese das proteínas que vão materializar a característica. Então, observa aqui como é que acontece. Tu tem o DNA, que é uma fita dupla. Esse DNA ele se abre, certo? Aí o RNA vai lá, se forma, pega como se fosse. É assim, ó. O DNA, tu tem o bolo lá, a receita do bolo. Aí o RNA vai lá buscar a receita do bolo, entendeu? São três tipos de RNA. E a RNA vai fazer esse bolo. Chega, Carlinhos, mas aqui está proteína. Exato, porque a proteína está materializada. Por exemplo, o tamanho do teu nariz foi por conta da proteína. Entendeu? Então tá aqui, ó. Como é que acontece? A sequência do DNA, do gene, do DNA, que é transformado na sequência de aminoácidos. Beleza? Se parecer um pouco complexo, pessoal, fica na toa que isso aqui é bem superficial, entendeu? Depois é que a gente vai ver aquela parte de tradução de proteínas, lá na frente. Para tu entender bem direitinho, ó, o que é que acontece aqui, ó, é um processo chamado de, nesse caso, de duplicação, certo? Do DNA. O DNA ele se abre, então ele se abre e vão formando aqui os nucleotídeos para formar dois DNAs idênticos. Aqui, ó, presta atenção. Se eu tenho em um filamento ACG, CGC, ACC, AAA, TTC, no outro eu vou ter adenina se ligando com timina, ou então A com T e C com G, não tem o que fazer. Então, AT, CG, GC, CG, GC, CG, e aí vai, entendeu? Então, mediante que você tem em um filamento, é que o outro vai ser sintetizado, fabricado. Porque as ligações elas têm que ser A com T, através de duas bases nitrogenadas, C com G, através de três bases nitrogenadas. Perfeito? Tá aqui mostrando para vocês, ó. Um nucleotídeo, um nucleotídeo, um nucleotídeo, um nucleotídeo. Tá vendo? Isso aqui é um nucleotídeo, que vão formar, essas unidades menores, vão formar os ácidos nucleicos. Aí o que muda é só isso aqui, ó. Só que aqui a gente está falando de RNA, pessoal. Então, no RNA, você não vai encontrar isso aqui, ó, que a gente tinha, ó, a timina que você tem no DNA. Já no RNA, esse T ele é substituído por U. Então, se for formar um filamento de RNA, onde tem A se liga com U e não com T, porque no RNA não vai ter o T, só vai ter o U, que é chamado de uracila. Mostrando aqui para vocês a questão das diferenças, as principais diferenças entre DNA e RNA. O DNA ele é uma fita dupla, tá vendo? E o RNA vai ser só uma fita única. O que mais? As diferenças. No DNA, o açúcar formado vai ser a desoxirribose, por isso que é ácido desoxirribonucleico. No RNA vai ser a ribose. As bases nitrogenadas são 4 no DNA, são 4 no RNA. Porém, no DNA você tem quem? A timina, que vai ser exclusiva do RNA. Do DNA. Já no RNA, tu vai ter a base nitrogenada, uracila. As cadeias de nucleotídeos, que a gente mostrou anteriormente, isso aqui, ó, 2 e 1. Então, aqui nós temos 2 e 1 cadeia, beleza? Tá aí, ó. Esse é o processo de transcrição, como é que é fabricado o RNA. A fita de DNA está lá espiralada, ela se abre. Vem aqui os nucleotídeos, formam o RNA, sai e depois a fita se volta. Esse é o processo de transcrição, que é a formação do RNA, chamado de RNA mensageiro, que é o que vai lá no núcleo
e pega a informação para poder fazer a proteína. Esse é o processo de transcrição, tá vendo? Você tem aqui o filamento normalzinho, aqui ele se abre, vai vir o nucleotídeos para formar uma fita nova, porque aqui a sequência desses genes é que vai condicionar o tipo de proteína que vai dar a característica. Aí depois esse RNA sai, entendeu? E o DNA ele se volta novamente ao que era. Com relação a essa questão dos exames de DNA, pessoal, é uma técnica chamada em eletroforese em gel, onde você vai pegar os fragmentos de gene, DNA de determinada pessoa, que é principalmente a questão do teste de paternidade, e vai submeter a cargas elétricas. E esses fragmentos, quando você fragmenta esse DNA, ele vai começar a se movimentar de acordo com as cargas elétricas e de acordo com a questão do tamanho do fragmento é a movimentação. Então, os pequenos eles se movimentam com a maior velocidade, enquanto que os grandes com a menor velocidade. Enfim, vai estabelecendo um padrão de bandas. Aí, Carlinhos, precisa saber disso superficialmente. O que tu deve saber é o que provavelmente caiu uma questão, que é a questão dos exames de paternidade, exame de DNA. Então, como é que eu sei? Faz de conta que isso aqui são os padrões estabelecidos. Entendeu? Tá, aqui são os padrões estabelecidos da mãe e do pai. Aqui você tem as crianças. 1, 2, 3, 4. Veja como é simples. Ai, tá difícil. Olha como é simples. Tu tem a mãe e tu tem o pai. Olha os padrões estabelecidos pela mãe. DNA da mãe, tá vendo? Então, o que é que eu estou dizendo com isso, Carlinhos? Que a criança tem que ter esses padrões aqui, ó. Tem que ter tudo? Não. Mas tem o que a criança tiver, vai ter que ter na mãe e vai ter que ter no pai. Entendeu? Olha o pai aqui, ó. Pronto, vamos olhar essa criança. Olha aqui o DNA da criança. Tu tem esse azulzinho. Tem na mãe? Tem, tá vendo? Ó, como tá aqui, ó. Tu tem aqui o amarelinho na criança 1. Tem no pai? Também tem. Ah, mas aqui não tem, Carlinhos. Beleza. Beleza, por conta disso você não vai dizer que não vai ser filho. Vamos analisar só o da criança. Vamos para cá. Ó o amarelinho. Aqui, ó. Tem no pai também, ó, na mesma linhazinha? Tem. Aqui também tem na mãe? Tem. Então, automaticamente, essa criança vai ser filha do pai e da mãe. Vamos para o 2. Opa, esse 2 aqui, ó. Até pela coloração. As questões elas vêm assim. Até pela coloração. Ó, o 2 aqui, ó. Não tem na mãe nem no pai. Entendeu? Alguma coisa está errada. Vamos aqui. Olha esse azulzinho da criança. Vai ter na mãe? Tem na mãe, tá vendo? Aqui, ó. Olha aqui, tem que ser a mesma, como é que eu posso dizer? A mesma linha. Esse aqui não tem. Olha, observe que ele não tem nada do pai, tá vendo? Então, automaticamente ele não vai ser filho desse pai. Mas ele vai ser filho da mãezinha aqui, entendeu? Significa dizer que esse camarada aqui, o 2, ele vai ser filho da mãe, mas não vai ser filho do pai. Não sei se é do carteiro, não sei. O 3, olha aqui. Você observa que esse tem no pai, esse daqui tem na mãe. Olha, esse aqui também tem, ó, para cá. Também tem no pai. Esse daqui também tem na mãe. Então, esse camarada também é filho do casal, do pai e da mãe. Olha essa outra aqui, essa 4. Observe que já tem verde. Aqui só tem azul e amarelo. Então, aqui você já observa que não vai ser filho de um dos dois, lógico. Aí, esse aqui também é cinza. Aqui não tem cinza nem aqui nem aqui. Significa dizer que esse e esse são filhos do casal. Esse 2 é filho só da mãe. E esse 4 não é filho nem da mãe e nem do pai. Pessoal, procurei simplificar a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? Não deixem, pelo amor de Deus, de resolver essas questões das atividades, certo? E assim, até a próxima aí e estamos às ordens abertas a críticas, a sugestões e a tudo que vocês. Valeu!